Olá, essa semana tivemos a leitura em Êxodo capítulo 20 e nós passamos então pelos 10 mandamentos. E nos tempos que vivemos hoje, no tempo da graça, como é conhecido, porque o fato de Jesus ter morrido na cruz se encerrou o tempo da lei e começou então o tempo da graça. E a pergunta que nos fica é: se estamos no tempo da graça, os 10 mandamentos servem para nós no dia de hoje? Será que os 10 mandamentos continuam sendo para nós, já que as leis foram abolidas? E Jesus uma vez, certo dia, foi interrogado também dessa forma. E ficou relatado lá em Mateus capítulo 22, a partir do versículo 36. Mestre, qual é o grande mandamento da lei? E disse-lhe Jesus: amarás o teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento. Este é o primeiro grande mandamento. O segundo é semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses 2 mandamentos depende toda a lei e os profetas. Logo após a nossa vinheta, vamos então estar meditando sobre os 10 mandamentos, ao qual Jesus também testificou que devemos viver sobre essas leis também. E como está escrito lá em Êxodo 20, os 10 mandamentos são: amar a Deus sobre todas as coisas. O segundo mandamento, não falar o nome de Deus em vão. O terceiro mandamento, lembrar de santificar o dia de sábado. O quarto mandamento, honra o teu pai e a tua mãe. O quinto mandamento, não matarás. O sexto mandamento, não adulterarás. Sétimo mandamento, não roubarás. Oitavo mandamento, não prestarás falso testemunho contra o teu próximo. Nono mandamento, não desejar a mulher do teu próximo. E 10º mandamento, não desejar qualquer coisa que pertence ao próximo. Aí, olhando para esses 10 mandamentos, fica difícil não pensar, porque a humanidade de hoje está tão perdida, tão caminhando aos passos largos à destruição, porque não observam mais a lei de Deus, porque não querem mais saber de Deus, porque a humanidade de hoje, os homens de hoje, querem somente a sua vontade. E quando vem um grupo que eles autorretulam, né? A sociedade retula como os cristãos ou os evangélicos, e começam a falar de um Deus que é santo, que tem um Deus que tem princípios, que tem um Deus que tem regras e que precisamos segui-las. A humanidade não quer, a humanidade rejeita. E então nós vemos que tudo que está descrito aqui, a partir do versículo 5 ao versículo 10, se cumpre todos os dias na nossa noticiário da TV, porque não quiseram observar o primeiro mandamento. Simplesmente rejeitaram um e sofre a consequência de 8, 9 mandamentos. Então nós podemos observar que a Bíblia é de fato um livro verdadeiro, um livro vivo e eficaz no tempo de hoje. Os 10 mandamentos são cláusulas do comprometimento de uma aliança de um Deus que é santo com o seu povo. Então, os 10 mandamentos nada mais, nada menos que, trocando em miúdos, a regra do jogo. Deus deixando bem claro como é que as coisas funcionam. Os 10 mandamentos revelam que existem um Deus e expressam a sua vontade, a sua autoridade
e eles refletem seu caráter santo, justo e indicam seu propósito para o homem. Como eu falei, o homem hoje recusou estar obedecendo os mandamentos de Deus, então isso tem trazido consequências para os seus dias atuais. Então nós vemos que nos 10 mandamentos, os 4 primeiros mandamentos são a respeito da nossa relação com Deus, né? Então nós vemos que amar a Deus, não falar o nome de Deus em vão, lembrar e santificar o dia para o Senhor e honrar o pai e mãe é um relacionamento entre Deus e o homem. Agora, do 6º em diante, nós vemos que é um relacionamento entre eu e o meu irmão, entre eu e a pessoa da minha convívio comigo, da minha sociedade, do meu ambiente de viver, de conviver. Os 6 seguintes refletem o nosso relacionamento com o próximo, começando com um relacionamento em casa, honra teu pai e tua mãe, e os 10 mandamentos vêm para colocar luz na intenção do coração e do pensamentos do homem. Lembramos que quando Deus cria o homem no Adão e Eva no jardim, não havia pecado, o seu projeto era perfeito, a sua relação entre os dois era perfeita. Mas por causa do pecado e por causa do erro de Adão e Eva, nós vemos então que o pecado veio corroendo o projeto de Deus, veio destruindo, veio minando a relação de Deus com o homem e do homem para com o próprio homem. Ou seja, tanto na horizontal quanto na vertical, nós estamos sofrendo por causa do pecado. Os 10 mandamentos, então, nós podemos concluir que aplicável até no dia de hoje. Os 10 mandamentos também são conhecidos como decálogos, que são 10 regras dadas por Deus e para o seu povo, para quem tivesse uma vida mais feliz e próspera. Então nós vemos que a regra que Deus colocou e que nós mencionamos já que seria a regra do jogo, não era para escravizar o povo ou deixar o povo numa situação desconfortável, mas era para deixar bem claro de que existia um Deus Santo e que precisava ter regras para que limitassem e fizessem o homem perceber que ele precisava então ser melhor. Agostinho de Hipó viveu entre 354 e 430 depois de Cristo. Nos diz assim: não é que devemos guardar os mandamentos de Deus primeiro, para que então Ele nos ame, mas Ele nos ama e então guardamos seus mandamentos. Esta é a graça que é revelada ao coração humilde e sem orgulho. Então nós vemos que a gente não ama a Deus porque Ele impõe leis. A gente ama a Deus porque Ele nos amou primeiro. Foi o que Agostinho deixou bem colocado para nós. Martinho Lutero viveu entre 1483 e 1546. Ele nos deixou escrito a respeito dos 10 mandamentos também. Quantos tipos de leis nos deu o Antigo Testamento? Foram 3. A lei cerimonial, a lei civil e a lei moral. E qual delas permanece? A lei moral, que está contida nos 10 mandamentos, não pode ser abolida. Não, porque ela baseia na natureza santa e justa de Deus. Então é esse o motivo que a gente não pode deixar de observar os 10 mandamentos no dia de hoje. Eles são tão importantes que o próprio Jesus, como a gente leu na abertura deste vídeo, que ele reforça que o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, depois amar o nosso próximo. Então são bem resumidas as duas leis, os 10 mandamentos.
João Calvino viveu de 1509 a 1564. Ele é contemporâneo de Martim Lutero e nos diz assim: a lei é uma espécie de espelho. Diante do espelho descobrimos todas as manchas em nosso rosto. É por isso que na lei contemplamos, em primeiro lugar, a nossa incapacidade, depois, em consequência disso, a nossa iniquidade e, por último, a maldição, como consequência de ambos. Aquele que não tem poder de seguir a justiça, necessariamente mergulhou na lama da iniquidade, e esta maldade é imediatamente seguida pela maldição. Assim, quanto maior for a transgressão do que o lei nos convença, mais grave é o julgamento. E aqui estamos expostos. Somos inteiramente dependentes da mão de Deus, renunciando toda a justiça e mérito e nos agarrando tão somente à graça, como oferecida em Cristo a todo o que aquele que nele desejar e busca pela verdadeira fé. Então nós vemos que João Calvino nos dá um exemplo muito prático. Quando a gente olha no espelho, a gente vê tudo o que ele reflete a nosso respeito, as manchas, as rugas, e assim também ele comparou o espelho, a nossa imagem, a Bíblia. Quando a gente lê a Bíblia e interpreta e busca conhecer a Deus, ele vai refletir o nosso pecado e o que nós precisamos fazer para nos livrarmos dele. John Wesley, 1703 a 1791, a lei moral contida nos 10 mandamentos é reforçada pelos profetas, não foi descartada por Jesus Cristo, não foi seu próprio vir para revogar nenhuma parte dela. Esta é a lei que nunca pode ser quebrada. Cada parte desta lei deve permanecer em vigor para toda a humanidade, em todos os tempos, não dependendo de tempo, lugar, circunstância, mas da natureza de Deus e a natureza do homem no relacionamento imutável entre eles. Ou seja, John Wesley vem só reforçar que a lei somente Deus pode mudar, e se o próprio Deus em Cristo Jesus não abriu brechas, não revogou a lei continua sendo válida para ser cumprida. Martin Simpson, 1811 a 1884, nos diz: a lei sem o Evangelho é escuridão e desespero. O Evangelho sem a lei é ineficaz e sem poder. Então, nós vemos que um vai complementando o outro, e a Bíblia, ela se resume na perfeita vontade agradável de Deus. William Douglas, em 1967, nos diz assim: os 10 mandamentos promovem a liberdade responsável, a generosidade, a tolerância, a justiça social, a saúde das relações sociais, enfim, promovem a qualidade de vida e o sucesso em que seus mais amplos sentimentos. Assim, esses homens receberam os 10 mandamentos, e nós, como os temos vivido? Então, William Douglas, ele diz que na nossa prática diária, dos nossos tempos atuais, é necessário implementar na nossa vida, no nosso caráter, os 10 mandamentos. E isso é essencial para uma vida sadia cristã e uma vida sadia social na nossa sociedade atual. E quando nós esquecemos desses preceitos, nós vemos o que os nossos noticiários policiais nos demonstram. Cidade Alerta, nos outros demais programas, pessoas que
matam seus pais, suas mães, seus familiares, sem remorsos. Homens que saqueiam, homens que corrompem adultérios porque não querem e não temem a Deus o que pode ser feito. Mas lembrando-nos que a nossa vida é somente aqui. Depois daqui, segue-se juízo. Se nós temos tempo de nos arrependermos, é nesta vida, é hoje, neste momento, porque nós não sabemos o dia de amanhã. O dia de amanhã, Deus pertence. Talvez eu e você não tenha mais 24 horas para se arrepender. Talvez eu e você não tenha mais 12 horas para confessar Jesus como Salvador. Talvez nós não tenhamos mais 10 horas, 7 horas para queremos e desejarmos sermos batizados. Por isso é agora, é a hora, é o momento de nós refletirmos e voltarmos ao verdadeiro Evangelho. Porque o Mestre, o Senhor das igrejas, está voltando. Jesus prometeu que iria no céu voltar e que iria vir buscar um povo santo, um povo remido, um povo temente a Deus. E se nós, com a liberdade que nós temos aqui, não conseguimos enxergar Deus, querer ver Deus, querer exalar o perfume dos céus, então, porque Jesus e o próprio Deus se preocupará em que você ou que eu, que não queremos nos arrepender, que nós não queremos seguir os seus mandamentos aqui na terra, porque Ele vai querer nos receber no céu. Então, que isso fique como reflexão, isso que fique como alerta, e que os 10 mandamentos a gente possa praticá-los em nossos dias. Deus os abençoe, e que espero que esse vídeo tenha esclarecido você sobre os 10 mandamentos. Se você gostou, comente aqui embaixo, deixe seu like, se inscreva no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Deus os abençoe.